Boa noite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A você que está nos acompanhando da sua casa, do seu lar, aqui pelo Centro Espírita Miguel Oficial, no canal do YouTube. Boa noite, que Jesus envolva cada um de vocês. Eu queria aproveitar para dizer que quem está nos acompanhando de casa, abaixo aqui do vídeo, tem a descrição do vídeo. Na descrição do vídeo nós temos muitas orientações, inclusive sobre os cursos que a casa oferece, sobre tudo que está acontecendo na nossa casa, a evangelização que tem para os bebês e para nós também, né? Para a família. E se você estiver interessado em conhecer um pouquinho mais, venha à nossa casa, Rua Glaziu 265, aqui no bairro da Abolição. E se tiver outras dúvidas, dá uma olhadinha também aí no link, O Ceareiro de Miguel, que é o jornalzinho da nossa casa. E vocês que estão aqui conosco também podem acessar o jornalzinho. Eu gostaria de fazer uma lembrança. Na semana que vem, no dia 17, a nossa casa completa 98 aninhos. Olha como é jovem. Cheia de experiências, cheia de acolhimento, e nós só temos a agradecer essa espiritualidade maravilhosa. Mas você está convidado. No dia 20, no domingo, vai haver uma palestra com o nosso companheiro, o Edinho, que é o presidente da nossa casa, às 9 horas da manhã, dia 20, 9 horas da manhã, tá? Então, vocês também estão convidadas. Bom, hoje nós vamos ter mais um estudo. O estudo hoje da nossa companheira Cristiane Pedrosa. Ela vai trazer um só rebanho e um só pastor. Esse é um título quase que poético, né? Nossa, que bonito. E a nossa companheira Mônica vai fazer para nós a página de abertura da noite de hoje. Mônica. Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 24. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, das suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé, organizando guerras sectárias. O selo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Graças a Deus.
e fazemos parte desse rebanho, né? Senhor Jesus, aqui estamos, fazendo parte, Senhor, querendo fazer parte mesmo desse rebanho. Só temos a te agradecer por cada ensinamento que nos traz, pelo teu exemplo, por tudo que deixou para nós, pelo Evangelho, por cada ensinamento que nos deixou. Somos gratos, Senhor, por esse dia, por tudo aquilo que ainda, às vezes, se faz despercebido por nós, pela lua do céu, pelo brilho das estrelas, pelo sol que ilumina, pela planta que nasce. Somos gratos, Senhor, pelo ar que respiramos e por estarmos sentindo dentro de nós essa pulsação de estarmos presentes aqui. Senhor, além de agradecer, queremos te pedir, Senhor, que possa fluidificar as águas que se encontram depositadas na mesa, as águas dos nossos companheiros que estão em casa nos acompanhando, para que se transformem no remédio através dos fluidos durante todo o nosso momento de reunião. E assim, através dela, se transformar em remédio, a fim de que possa equilibrar o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Também pedimos, Senhor, pelos nossos companheiros passistas, que eles possam, através de suas mãos, transmitirem os fluidos necessários a cada um daqueles que receberão passe. Ainda te pedimos, olhe pela nossa companheira Cristiane, que vai trazer a explanação dessa noite. Que todo o trabalho que ela preparou carinhosamente toque aos corações de todos nós. Enfim, Senhor, sê conosco durante todo esse tempo da nossa reunião e após o término. E pedimos assim a tua permissão para iniciarmos as reflexões dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Cris, agora é com você. Boa noite a todos. Hoje eu estou cheia dos papéis e dos livros, né? E eu acho que hoje eu não vou contar história, viu? Diferente do que eu normalmente faço. É porque é um tema, né, que está no livro da Gênese. A gente normalmente fala muito aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Estava até comentando com a Kátia. E aí, quando a gente se depara com um tema que está na Gênese, no livro A Gênese, a gente começa a se perguntar assim, mas que livro é esse? Né? Da onde Kardec tirou isso? O que trata esse livro? E a gente costuma falar que tem 5 livros basilares, né, na obra espírita, que Kardec codificou. E dentro desses livros, né, a gente também tem, com base no Livro dos Espíritos, 5 princípios básicos que relacionam aí o alicerce da doutrina espírita, vamos dizer assim. Então, se você é espírita, né, a gente, nas aulas de evangelização, a gente fala disso, né? Você sabe, né, que Deus existe, esse é o primeiro princípio, que a alma existe e que ela não morre, que há comunicabilidade, é um trava-língua, né, que a gente se comunica, né, com os espíritos,
que existe a reencarnação, ou seja, muitas existências existem, e que existem diferentes mundos habitados. Então, esses são os 5 princípios básicos. Mas o que é o Espiritismo? Se fosse definir, o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? É um livro, né? Onde Kardec se propõe a responder essa pergunta. E se você já leu a introdução do Livro dos Médiuns, né? A gente vai dar uma pincelada aqui em algumas questões que estão aí pulverizadas nas obras de Kardec. Ele vai dizer para você que você deve começar a estudar a doutrina espírita no livro que é o Espiritismo. Ele sugere que se você quer aprender o que é a doutrina espírita, que você comece a estudar por ali. Tá? E lá logo no iniciozinho, né? Ele, como é professor, né, muito didático, lá no iniciozinho ele se propõe a responder o que é o Espiritismo. Ele diz assim: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. O que ele está dizendo aqui? Que a ciência vai acontecer aonde? Nas reuniões de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, ou seja, nas reuniões mediúnicas. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E a gente vai falar bastante do que é a moralidade. Tá? Por que a gente vai voltar nesse tópico? Porque quando a gente chega lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer uma introdução para falar do objetivo que ele tem ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele diz assim, olha, nos Evangelhos da Bíblia, a gente pode dizer que tem 5 partes. Tem os atos comuns que aconteceram na vida do Cristo, tem os milagres, tem as profecias, tem as palavras que serviram para estabelecer os dogmas das igrejas, né? E aí ele colocou aqui no singular, porque naquela época, vamos dizer assim, a igreja era mais singular, hoje é mais plural, então eu estou falando no plural. E o ensino moral. E aí quando ele chega no Evangelho, ele diz assim, o objetivo dessa obra é o ensino moral das máximas do Cristo. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é ensinar como é que Jesus viveu e como esse modelo e guia da humanidade deve servir de inspiração para nós. Só que fazendo ciência espírita, né, observando e conversando com os espíritos, Kardec conseguiu extrair daí toda uma teoria filosófica a respeito das outras partes que ele não tinha visto. Ou seja, o que acontece quando alguém faz uma previsão do futuro, por exemplo? Como é que o mundo foi criado? Como é que Lázaro foi ressuscitado? Ele ressuscitou mesmo? Ele estava no mundo dos mortos e voltou à vida? E Jesus? O que aconteceu com Jesus? Isso está aqui, ó, na Gênese. E aí, ele começa dizendo exatamente isso. Esta obra, ou seja, a Gênese,
É um passo a mais no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Então, ele foi maturando toda essa parte científica, toda essa parte filosófica, até chegar ao ponto de poder responder outras questões que no início ele não sabia. Porque Kardec não simplesmente teorizava, ele perguntava, ele experimentava e daí ele construía alguma coisa como um bom cientista. Conforme indica o seu título, a Gênese tem como objetivo o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e completados. A Gênese, propriamente dita, o início das coisas, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. É bonito, né? Muito lindo. Dois elementos, ou se quiserem, 2 forças regem todo o universo. O elemento espiritual e o elemento material. Só que a ciência humana, durante muito tempo, se ocupa desse elemento material. E o que Kardec vai fazer? Ele vai falar, se você só tiver a matéria para observar, e você não tiver o elemento espiritual, você não vai dar conta de entender o que está acontecendo, do que é a fundo. Então, ele vai dizer que da ação simultânea desses 2 elementos, desses 2 princípios, resultam fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis se você tirar um deles. Do mesmo modo que não dá para explicar a fórmula da água, né, que é H2O, ou seja, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, se você tirar uma dessas moléculas dali. Então, se são 2 as forças, você precisa contar com elas 2 para poder explicar como é que o mundo verdadeiramente funciona. Muito legal, né? E o nosso tópico de hoje de estudo, ele está na 3ª parte, ou seja, a gente não vai falar do princípio das coisas, a gente não vai falar dos milagres que estão aqui explicados, a gente vai direto falar das predições, ou, como ele chama mais adiante, da faculdade da presciência, que é exatamente a capacidade de você saber de alguma coisa antes que ela aconteça. Interessante isso. Eu vou dizer para vocês que eu fico apaixonada com esses estudos. E ele vai dizer que a presciência tem aí, adivinha só, um fator espiritual. Se você leva em conta, né, que a gente, olhando só o mundo material, é como se a gente estivesse numa planície e tivessem algumas montanhas ali ao fundo, né? Então, num lugar plano, né, você só vê o quê? Você vê a perder de vista? Não tanto. Se tem algumas montanhas, você não vai ter noção do que tem depois da montanha, por exemplo. Não dá para ter uma visão mais ampla da paisagem. Agora, se você consegue olhar lá de cima da montanha, você consegue ter noção do que tem em volta. Não é verdade? Você tem um olhar ampliado. E é exatamente assim que ele vai explicar como é que a gente consegue fazer uma predição. O dom da predição nada tem, pois, de sobrenatural.
mais do que uma imensidade de outros fenômenos, repousa sobre as propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível que o Espiritismo veio dar a conhecer. É muito interessante que quando a gente vai falar das faculdades da alma propriamente dita, né, a gente não está falando de mediunidade. A gente está falando daquilo que a alma faz sozinha. Mediunidade dá conta de uma comunicação entre os dois mundos, né? Mas quando eu, Cristiane, por exemplo, né, consigo que a minha consciência se amplie, estou lúcida para tanto, sem trazer uma comunicação de um espírito, né, eu tive aí o que a gente chama de desdobramento, né? E às vezes consigo ver o mundo espiritual e perceber algumas coisas. Uma comunicação, por exemplo, mente com mente, nem sempre é uma comunicação com um espírito desencarnado, né? Às vezes, seu filho está passando por um problema, por exemplo. E aí você sente aquele aperto no coração, então você está em casa e pensa assim, o telefone vai tocar, é a minha mãe. E aí você já atende falando, né, antes de ver no visor, né, porque hoje em dia a gente vê no identificador de chamadas ou no visor quem é, você já sabe que alguém vai entrar em contato com você. Então, isso é um rudimento, vamos dizer assim, dessa presciência, né? E ele continua dizendo que tal faculdade, né, esse saber antecipado, é inerente ao estado de espiritualização, ou, se preferirem, de desmaterialização do espírito. Isso significa que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, embora muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Essa comparação objetivava simplesmente mostrar que acontecimentos pertencentes ainda, para alguns de nós, ao futuro, pertencem para outros ao presente e podem, assim, ser preditos, o que não implica que o efeito se produza da mesma maneira para todos. E aí ele vai esmiuçar um pouco mais, é claro, a faculdade, mas a gente, nesse momento, vai passar para o item propriamente dito que está dentro dessa terceira parte, que são os itens 31 e 32 do capítulo 17. E o item 31 diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são daqui, deste lugar. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. E é esse tópico que Kardec vai analisar como uma predição do nosso querido Jesus Cristo. Ou seja, em algum momento, essa moral de Jesus vai nos fazer a todos vibrar numa mesma sintonia. É interessante porque acho que tem mais ou menos umas 3 semanas que saiu o resultado do... meu Deus do céu. Do censo. E aí saiu o resultado do censo e o meio espírita, né, ficou em polvorosa,
porque parece que os números dos adeptos da doutrina espírita diminuíram. E aí por que diminuiu, por que está assim, né? Só que a gente tem uma citação de Kardec que está aqui na Gênese, que diz que o espiritismo não é o futuro das religiões. Não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. E se vocês lembram o que eu falei lá no início, ele diz que a base, né, da doutrina espírita é ciência e filosofia. A gente vai colocar a religião como um resultado de uma análise racional, filosófica e científica. Tanto que o lema da doutrina espírita, um dos lemas da gente é que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ou seja, ela vai acompanhar a evolução da humanidade e ela não se abala por isso. Ela se adapta, ela se modifica. Porque a doutrina espírita ela não fala de uma religião fechada como as outras. Ela propõe um sentimento de religiosidade que tem tudo a ver com a moral de Jesus Cristo a partir de uma vivência e de uma observação científica e filosófica. Então, esse pastor que é único em moral e é único em exemplo. É muito interessante, porque na Revista Espírita, Kardec vai trazer para a gente alguns trechos que vão dar conta exatamente dessa visão dele. Né? E a gente vai procurar espiritizar esse papo, trazendo mais um trechinho dele. Olha só como é que ele se coloca com relação ao sentimento religioso. O sentimento religioso não é sinônimo de profissionalismo religioso. Não se deve esquecer que o espiritismo deve tender à aproximação das diversas comunhões. Já não é raro ver nessas reuniões se confraternizarem representantes de diferentes cultos, razão pela qual ninguém deve arrogar-se a supremacia. Que cada um, em particular, ore como entender. É um direito de consciência. Mas, em uma assembleia fundada sobre o princípio da caridade, devemos esforçar-nos por fazer desaparecer as diferenças. O que ele está dizendo aqui? Se vocês tiveram a oportunidade de ler o que é o Espiritismo, em o que é o Espiritismo, Kardec vai fazer 3 diálogos. Um diálogo com o curioso, um diálogo com uma pessoa que é agnóstica, alguns até dizem ateu, mas tem uma pequena diferença, né? O agnóstico ele não tem uma crença fundamentada, o ateu seria aquele que não acredita que existe um Deus, um Criador, né? E um sacerdote. E o que a gente vê na doutrina espírita até hoje são pessoas das mais diversas religiões que vêm procurar a casa espírita buscando consolo. E aqui a gente tem essa possibilidade de acolher, né? Porque a gente procura compreender que essa filosofia e essa ciência espírita, ela não está aqui para apontar as falhas ou as divergências, mas para acolher as pessoas nas suas dores e nas suas angústias. Esse princípio
fala da tolerância. E é Kardec quem diz na Revista Espírita de dezembro de 1868. A tolerância, consequência da caridade, que é a base moral espírita, lhe determina respeitar todas as crenças, querendo ser aceita livremente por convicção e nunca por constrangimento. A verdade absoluta é eterna e, por isso mesmo, invariável. Mas quem pode se gabar de possuí-la inteira? Nossa, eu achei esse trecho assim de Kardec de uma reflexão imensa, né? E vem falar bem dessa religiosidade que a gente desenvolve. Vem falar bem desse anseio que a gente tem no coração quando a gente vem buscar esse Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Mas vamos voltar lá, né? E haverá um só rebanho e um só pastor. Vou ler alguns trechos para a gente comentar. Se é certo que a ciência demole, né, faz ruir nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza, também é certo que não poderá destruir, apesar da opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, a ciência prepara os caminhos para a unidade. Ou seja, a gente se congraça, a gente se reúne a partir da compreensão e do entendimento racional do que é uma verdade eterna e imutável. E a gente vai falar disso basicamente, né, dessas leis imutáveis, nas leis que estão no Livro dos Espíritos. A fim de chegarem à unidade, as religiões terão que encontrar um terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios maiores ou menores, conforme a multiplicidade de seus dogmas particulares. Mas em virtude do princípio de imutabilidade que todas professam, a iniciativa dessas concessões não poderá partir de um campo oficial. Em vez de tomarem no alto ponto de partida, tomá-lo-ão embaixo por iniciativa individual, ou seja, são aqueles e aquelas que muitas vezes vêm buscar as casas espíritas por conta do luto. Quem atraiu mais pessoas para a doutrina espírita, né, aqui no Brasil, do que Chico Xavier? Aquelas cartas que traziam tanta consolação para as mãezinhas, não é mesmo? E para as famílias inteiras que perderam seus amores. E muitos desses que procuraram Chico Xavier se declaravam judeus, católicos, umbandistas, evangélicos, por que não? Mas na hora da saudade, na hora do luto, vinham procurar este Consolador. Desde algum tempo se vem operando um movimento de descentralização que tende a adquirir uma força irresistível. Esse princípio da imutabilidade, que tem servido de escudo protetor às religiões conservadoras, tornar-se-á o elemento da destruição. Considerando-se que, enquanto a sociedade caminhar para frente, os cultos religiosos que se mobilizaram serão, pouco a pouco, ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progresso.
A imobilidade não é uma força. Torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade, porque aqueles que querem avançar se separam dos que se obstinam em ficar para trás. Ou seja, eu lembro que, assim, eu não quero ir contra Kardec, eu não gostaria de apontar falhas na religião de ninguém. Acho que isso seria descortês, né? Seria falta de caridade nossa. Mas nos diálogos do que é o Espiritismo, ele vai falar exatamente dessas perguntas sem resposta que a gente carrega conosco, né? E às vezes a gente pergunta para um sacerdote de outra religião e ele fala: ah, isso é parte do mistério, isso é porque é assim, né? E se você é curioso de verdade, está tentando entender, está com um monte de caraminhola na cabeça, talvez seja aqui que a gente possa encontrar as respostas, né? A doutrina espírita, ela não tem sacerdote. Não é que ela seja acéfala, ou seja, não é que ela não tenha direcionamento, ela tem um direcionamento. E Kardec pensou nisso, inclusive. Ele sugeria comitês de gerenciamento para que pudessem conduzir a doutrina sem que ela se perdesse. Não pessoas únicas, né? Ela vem de um apanhado de textos trazidos por médiuns de vários lugares diferentes, ou seja, vários espíritos com mensagens de teor próximo, idêntico. Então, por isso que a gente não diz que é kardecista, né? Por isso que a gente diz que é espírita. Porque ele fez de tudo para que a gente pudesse descentralizar na figura de uma pessoa só. Ele, inclusive, não colocou seu nome de registro ali. Ele usou um pseudônimo porque ele disse assim: olha, não é meu, é dos espíritos. E os espíritos quem somos? Somos todos. Por isso, de quem é o papel de fazer de todas essas ovelhas, né, ovelhas de um mesmo pastor? Quando aparece alguém ao atendimento fraterno, que a gente tem a oportunidade de receber, e essa pessoa vem falando de problemas no lar, e às vezes ela vem se queixando assim: eu acho que minha família está passando por uma perseguição, né, uma perseguição espiritual nociva, a gente não está bem, está muita briga, e eu quero estudar a doutrina espírita, mas a minha mãe é evangélica, o meu pai é católico, o que eu faço? Né? E qual é a nossa indicação aqui? Estudem junto a Bíblia. Vejam os exemplos de Jesus juntos. Porque a gente tem como prática difundir o Evangelho no lar. E o Evangelho está onde? Está nos ensinos de Jesus. O que foi que ele falou quando a mulher pecadora foi levada até ele para ser apedrejada porque tinha errado? Aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Ele não condenou ninguém. São as nossas consciências que nos condenam. Então, o que a doutrina espírita vem trazer é a possibilidade da gente se despir dos rótulos. Porque a coisa mais bonita que a gente pode ver, a mesa mediúnica, é que quando desencarna um evangélico, está lá um espírito de um pastor para recebê-lo. Quando desencarna um bandista, não raro, um preto velho, um caboclo vem recebê-lo.
A mesa mediúnica nós vemos judeus, nós vemos muçulmanos, pessoas que são ligadas às mais diversas religiões, agora vão me faltar a memória, budistas. Será que um dia a gente vai conseguir se despir dos rótulos? Eu estava lembrando daquela música do John Lennon, Imagine, né? Imagine um mundo sem religiões, sem fronteiras. Eu acho que é mais ou menos disso que Jesus está falando aqui. É essa previsão, sabe? Sem posse, sem guerra. Porque se a guerra é uma coisa feia, a guerra por religião, caramba. Acho que a gente não tem nem palavra para dizer o que é, né? Tão triste. E para finalizar, o último parágrafo diz assim: o que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada por todas elas de que cada uma tem um Deus particular e a pretensão de que esse Deus particular é o único verdadeiro e o mais poderoso, que está em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em suma, ele é o mesmo que elas adoram, sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que um ser único não pode ter senão uma única e mesma vontade. Então, se estenderão as mãos umas às outras como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, dando assim o grande passo para a unidade. Filhos de um mesmo pai. Foi assim que Jesus ensinou a gente, a partir do Pai Nosso. Era isso que a gente tinha para trazer hoje. Sei que foi um estudo assim mais conteudista, né? Mas acho que não tinha como a gente alinhavar isso daí se a gente não pensasse em várias questões que a doutrina espírita traz para a gente. É bem abrangente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Cris. Muito obrigada. A você que também nos acompanhou de casa. Que Deus envolva cada um de vocês. Nós vamos ter a nossa prece agora, que eu vou pedir a Cris para fazer. E uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. E aqui estamos, reunidos, Senhor, nessa casa de preces e oração, rogando a espiritualidade querida que nos ampare, nos sustente, que nos ajude a voltar para os nossos lares, melhores do que aqui chegamos. Que essa prece, Senhor, possa vibrar por cada ambiente onde for proferida, trazendo serenidade, transformação, refazimento. Que nós possamos nos dar conta de que não estamos sozinhos e de que o bem é a maior bandeira que a gente possa levantar onde quer que esteja. Ajuda-nos, Senhor, a fomentar no coração das pessoas a esperança, a serenidade, a tolerância, a caridade e o amor. E assim como Jesus nos ensinou, que nós possamos rogar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, todo o poder e toda a glória, agora e para sempre. Graças a Deus. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração.